Isaías, capítulo 10. Nova Bíblia Viva. Ai dos juízes desonestos. Ai das autoridades que fazem leis injustas para escreverem decretos opressores. Vocês que não tratam com justiça os pobres, roubam os que já perderam quase tudo, exploram as viúvas e roubam dos órfãos. Vocês não terão meios de escapar quando eu trouxer de longe um castigo terrível. A quem vocês vão pedir ajuda? Onde vão esconder seus tesouros roubados? Eu não darei qualquer ajuda a vocês. Alguns acabarão como prisioneiros, outros serão mortos. Apesar disso tudo, o Senhor continua cheio de ira e a sua mão continua estendida para castigar Israel. Ai da Assíria! A vara que vou usar para castigar esse povo, em cujas mãos está o bastão da minha ira. E eu os envio contra uma nação pecadora que me provocou até me enfurecer. Os assírios vão saquear e arrancar os bens, escravizar o povo de Israel e pisá-los como lama nas ruas. Mas o rei da Assíria nem vai pensar que fui eu que fiz tudo isso. Ele vai pensar que esse ataque a Israel é parte do plano dele para conquistar o mundo. Ele pensa consigo mesmo: logo, cada um dos meus príncipes vai ser rei de uma nação conquistada. Nós destruiremos Calno, como destruímos Carquemins. Ele dirá: e Amate vai ser conquistada como Arpade. Nós acabamos com Samaria do mesmo modo que fizemos com Damasco. Nós derrotamos muitos outros reinos cujas imagens eram mais numerosas do que as de Jerusalém e Samaria. E quando acabamos de destruir Samaria e os seus ídolos, chegará a vez de Jerusalém e os seus ídolos. Quando o Senhor terminar de usar o rei da Assíria para corrigir Israel e Sião, então ele dirá: castigarei o rei da Assíria pelo orgulho do seu coração e pelo olhar arrogante. Pois ele diz: com a força da minha mão eu o fiz, e com a minha inteligência ganhamos todas as guerras. Somos grandes, temos os melhores soldados. Nossos exércitos derrubaram muralhas, mataram muita gente e conquistaram grandes riquezas. Foi tão fácil apanhar as riquezas das nações quanto estender um braço e recolher um ovo de um ninho abandonado. Ninguém podia bater as asas. Ninguém que desse um pio. Será que o machado pode se considerar mais forte do que o lenhador? Ou a serra vale mais do que o carpinteiro? Seria como se um pedaço de madeira pudesse levantar uma pessoa, ou um bastão levantasse quem não é madeira. Por isso, o Senhor, o Todo-Poderoso, enviará contra os fortes guerreiros assírios uma praga que vai destruir boa parte do exército. No lugar da sua glória se acenderá um fogo, como chama abrasadora. A luz de Israel será o fogo, o seu santo uma chama. Em apenas um dia, ele queimará todos esses espinheiros e as roseiras bravas. O grande exército assírio, majestoso como uma floresta, será destruído. O Senhor mesmo os matará, como um homem doente que definha aos poucos. Desse grande exército, vai sobrar apenas um pequeno número de soldados. Qualquer criança poderá contar quantos são. Quando isso acontecer, finalmente, os remanescentes de Israel, os sobreviventes da descendência de Jacó,
não vai mais confiar naquele que os feriu. Voltarão a confiar no Senhor, o Santo de Israel, com toda a fidelidade. Um remanescente, sim. O remanescente de Jacó voltará para o Deus poderoso. Mesmo que o povo de Israel seja como um grão de areia do mar, apenas um pequeno número voltará. Deus, na sua justiça, já planejou castigar o seu povo. Pois o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, decidiu destruir esse país inteiro e ele executará o seu plano. É por isso que o soberano, o Todo-Poderoso diz: meu povo, moradores de Jerusalém, não tenham medo dos assírios quando eles vierem explorá-los e matá-los, como os egípcios fizeram há tantos anos. Isso não vai durar muito. Em breve, o meu furor contra vocês vai passar. E então, a minha ira se voltará contra os assírios. O Senhor Todo-Poderoso os castigará com um chicote, como fez quando derrotou os midianitas na rocha de Horebe. Ele erguerá o seu cajado contra o Mar Vermelho, como fez no Egito. Naquele dia, Deus acabará com a escravidão do seu povo. Tirará o fardo dos seus ombros. Quebrará as correntes que prendem os judeus. Olhem os exércitos da Assíria chegando. Entram em Aiate, passam por Migron. Em Miquimás, deixam um depósito de armas. Atravessam a estreita passagem perto de Geba. Lá, eles passam a noite. A cidade de Roma já está apavorada. Os habitantes de Gibeá, terra de Saul, fogem para salvar suas vidas. Grite bem alto, povo de Galim. Avisem os habitantes de Laís, a pobre cidade de Anatote. O povo de Madmena foge correndo, e os moradores de Gebim fogem para se salvar. Hoje mesmo, os inimigos vão parar em Nob para descansar. De lá, eles ameaçam as cidades de Sião, a colina de Jerusalém. Mas de repente vejam, o soberano, o Senhor Todo-Poderoso, está derrubando as grandes árvores. Ele está destruindo o grande exército, os oficiais e os soldados como se cortam galhos altos em uma árvore. As grandes árvores serão lançadas por terra. Ele, o poderoso, derrubará o inimigo como o machado do lenhador derruba as árvores altas na floresta do Líbano. E então, gostou do áudio? Se gostou, deixa seu like. Na descrição tem um resumo mostrando quem escreveu o capítulo bíblico e o contexto em que foi escrito. Deixe seu comentário e peça áudios de outros capítulos. Se não é inscrito, se inscreva lá e ative o sininho para receber notificação de quando fizermos novas publicações. Até os próximos áudios e que Deus abençoe.